Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar, esta sexta-feira, último dia desta semana que antecede o dia 10 de março, as eleições legislativas que, bem, não se estaria à espera uma vez que tínhamos um governo de maioria absoluta. O meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar e já sabe que o programa não só está a passar aqui na Curiacos TV, como está em simultâneo na Rádio Vida 97.1. Para finalizar esta semana, o nosso convidado de hoje é uma cara que já estamos habituados a ter, é sempre com muito gosto que o recebemos. Hoje vem na qualidade de vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha. Muito Olá, boa noite. Vida, boa noite. Obrigado por estares aqui. A Frente Cívica sentiu necessidade de enviar uma carta, por assim dizer, com determinadas propostas e decidiram enviar àqueles que eventualmente são, de acordo com as sondagens que valem o que valem, os prováveis futuros primeiros ministros portugueses, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Pode-nos levar um pouco pelo processo e quais são as questões que esta carta levanta? Certo. Muito bem. Boa noite, antes de mais. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. De facto, a Frente Cívica achou que era importante marcar posição nestas eleições em relação a questões fundamentais de combate à corrupção. Isto é muito comum, e ainda bem que acontece, várias organizações da sociedade civil fazerem os seus cadernos de encargos para as eleições. Aqui havia um drama que tem a ver com a amarga experiência de estas iniciativas da sociedade civil muitas vezes caírem em saco roto. Ou são ignoradas, ou são acolhidas pelos partidos e depois nada acontece. Porque muitas vezes pedimos, e elas são necessárias, reformas profundas. E as reformas profundas é muito fácil dizer que se é a favor delas e depois deixar as coisas na gaveta. E, portanto, desta vez a Frente Cívica quis fazer uma coisa mais simples, mais circunscrita, mas que permite não só ter efeitos concretos e imediatos, como testar de forma quase imediata também o verdadeiro compromisso do próximo Primeiro-Ministro de Portugal com o combate à corrupção. E, sobretudo, quisemos propor medidas que dependessem apenas do Poder Executivo. Porque muitas vezes, quando se pede um compromisso com grandes reformas, é muito fácil, como dizia, deixá-las na gaveta e, ao deixá-las na gaveta, culpar sempre o partido do lado porque não houve maioria parlamentar, porque não houve vontade, porque não houve entendimento. Neste caso, não há necessidade de entendimento. O Poder Executivo decide, eventualmente, por estas medidas e Sim, são colocadas em execução. Porque, exatamente, e por isso é que nós limitamos esta comunicação, estes pedidos aos dois candidatos a primeiro-ministros, que são o líder do PS e o líder do PSD, à partida, a não ser que alguma coisa completamente inesperada aconteça, a partir de um deles será o próximo primeiro-ministro. Sabes que as últimas eleições deu uma maioria absoluta, mas... Sim, também mas deu uma maioria absoluta inesperada, sim, mas a um dos dois partidos que sempre lideraram o governo em Portugal. E, portanto, isto são três propostas que nós fazemos e que dependem apenas do governo, podem estar já e devem estar já no Orçamento de Estado para 2025 e que nos permitem, não que não sejam precisas as tais reformas estruturais e questões que têm que ser discutidas mais em profundidade, e também cá estaremos para isso, mas estas dão um sinal claro de compromisso ou falta de compromisso no combate a questões concretas de corrupção. E as medidas são três: limitar as despesas excepcionais do Orçamento de Estado, que são quase uma espécie de saco azul, onde se põe tudo e mais alguma coisa de despesas, muitas vezes para alimentar buracos negros de corrupção; extinguir as parcerias público-privadas rodoviárias, que são um cancro das finanças públicas que o país está a pagar ao triplo do seu valor;
e começar a cobrar de imediato o imposto municipal sobre imóveis, portanto o IMI das grandes concessões públicas, como barragens, aeroportos, que estão nas mãos de empresas privadas e que estão isentas deste IMI, não só isentas, como com a autoridade tributária até a puxar para o lado destas isenções em vez de querer cobrar as famílias, ao passo que as famílias, de uma forma geral, têm que, de facto... Pois, quer dizer, qualquer um de nós que tem um apartamento, um T1, um T2, em qualquer lado do país, um casebre perdido no meio de uma aldeia que vinha de família, paga IMI sobre isso e estas grandes concessões estão isentas de uma forma absolutamente escandalosa. Podemos começar pelas despesas excepcionais, porque uma das coisas que não se ouve muitas vezes, mas creio que não só tu, como também o Paulo de Moraes, que é presidente da Frente Cívica, já mencionaram, são muitos milhões que servem para cobrir buracos que foram abertos e que são verdadeiros sorvedores de dinheiro público. Exatamente, e cobri-los de forma o mais opaca possível, portanto, o mais escondida possível. Portanto, nós temos, desde há vários anos esta parte, no Orçamento de Estado, uma rúbrica de despesas excepcionais ou despesas extraordinárias, que são a coisa mais ordinária que existe. Ordinária no sentido em que estão lá sempre, portanto, regular, habitual, e ordinária também, infelizmente, pelo tamanho colossal que estas rubricas têm. Estamos quase sempre a falar de despesas de 10% do orçamento total do Estado em rúbricas para despesas supostamente excepcionais que estão lá todos os anos. No orçamento para este ano, 2024, são 11 mil milhões de euros. A despesa total do Estado são 123 mil milhões. 11 mil milhões são estas despesas excepcionais ou extraordinárias. Nenhum país com sistemas a funcionar minimamente pode ter todos os anos despesas excepcionais que são todos os anos 10 ou 11% do seu orçamento total. Quer dizer, isto é uma excepcionalidade completamente rotineira e que não é admissível. Portanto, no mínimo, estaríamos sempre perante um problema de transparência orçamental. Mas, quando depois esmiuçamos, ano após ano, o que são estas despesas excepcionais, vemos que são empréstimos a médio e longo prazo para empresas públicas como a Parvaloram, que é a empresa que reuniu os ativos tóxicos do BPN, do Banif, escândalos de corrupção da banca, bancos que foram intervencionados pelo Estado e depois revendidos, mas cujos ativos tóxicos, portanto, os prejuízos ficaram na esfera do Estado. E, portanto, o BPN, que foi nacionalizado em 2008, o Banif, que foi intervencionado, salvo erro, em 2011, ainda hoje, no orçamento de 2024, estamos a pagar, através de empréstimos à Parvaloram, a cobrir de dinheiro público os buracos negros, as covas abertas por esses casos de corrupção. Mas essa é só uma parte, porque parece que depois o Estado utiliza a outra parte desse dinheiro quase num jogo de roleta com ações não muito bem escrutinadas. Exatamente. Depois, compra de ações. Uma parte importante são estes buracos negros de corrupção que nós vamos tapando, mesmo de casos que já têm 10 ou 15 anos. Outra parte importante destas despesas excepcionais, que estão cá todos os anos, sem exceção, são compras de ativos ou capitalização de empresas públicas, muitas vezes sem se perceber exatamente quais, porquê, com que objetivo. Houve aqui há umas semanas, há uns meses, uma polémica sobre compras de ações do CTT, por exemplo, por parte do Estado, e estavam todos escondidos nesta rúbrica genérica de despesas excepcionais, e, portanto, sem racionalidade mínima. Portanto, a primeira proposta que nós fazemos é despesas excepcionais, temos que ou eliminar por completo esta rúbrica, ou, no mínimo, quer dizer, permitir que possa haver despesas excepcionais, mas, enfim, de 2% do orçamento, não é de 10% todos os anos. Quer dizer, se houver uma coisa de facto inesperada, é natural que haja uma rubrica para fazer face a isso. Há um sismo, há uma coisa qualquer, há despesas que não estávamos a pensar fazer, temos que fazê-las. Isso faz sentido, mas numa quantidade residual do orçamento. Estarmos constantemente a dedicar 10% do orçamento público a buracos negros de corrupção ou empréstimos a empresas que não estão minimamente fundamentados,
não é sustentável nem é aceitável. E deixa-me só mencionar aqui algo. Não parece ainda mais perverso isto, sendo que alguns destes casos que a Parvaloren guarda, ainda nem a Justiça os julgou, ou seja, estamos a meter dinheiro em coisas que não está o assunto nem Depois, sequer resolvido. é uma falência do Estado em toda a linha. O Poder Judicial, que não consegue acompanhar nem responsabilizar estes casos. O Poder Executivo, que vai pagando as faturas e aceita pagar as faturas sem que haja essa responsabilização judicial. E, portanto, nós nem sequer temos direito, em troca destes muitos milhares de milhões de euros que vamos gastando nestas aventuras todos os anos, nem sequer temos direito a saber quem, no fim, foi responsável. Quem provocou estas perdas ruinosas, estes negócios públicos, público-privados, quer dizer, esta promiscuidade toda que houve entre muito sistema financeiro e sistema político, não temos responsabilização rigorosamente nenhuma. Portanto, estamos a pagar um buraco de corrupção sem termos resolvido a corrupção que o provocou. E é por isso que estas coisas depois se eternizam e quer se aplicam a buracos de bancos de 2008 como a buracos de bancos de 2010, 2011, 2014. Ou futuros. Ou futuros, porque de facto não aprendemos nada com isto. O segundo ponto, falam sobre a extinção das parcerias público-privadas rodoviárias. É algo que tem sido mencionado aqui no programa também várias vezes. Sim, é uma luta antiga da Frente Cívica, porque fizemos uma coisa que pouca gente fez em Portugal, que foi fazer as contas a estas parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas começaram nos anos 90. A primeira desta nova geração até foi a Ponte Vasco da Gama, que foi um negócio completamente ruinoso que o Estado, na altura o governo de Cavaco Silva, entrega a concessionários privados, à Luz ao Ponte, para fazer a Ponte Vasco da Gama, diziam eles, porque o Estado não tinha dinheiro para isso. E então, em rendas depois garantidas, em empréstimos garantidos, em benefícios, em renegociações, logo desde o início, nós já pagámos várias vezes o valor desta ponte. Portanto, a Ponte Vasco da Gama, como as pessoas se devem lembrar, foi aberta em 1998. Em 2001 há um relatório do Tribunal de Contas a dizer que o Estado já tinha beneficiado a Luz ao Ponte no valor total, ou mais do que total, do custo daquela construção, e essa concessão continua ainda hoje. Portanto, e ainda deu um posto de trabalho ao Ministro... Deu um posto de trabalho. O Ministro que negociou essa PPP, o Ministro Ferreira do Amaral, do PSD, que aliás foi contestado na altura a decisão do modelo de negócio e do trajeto da própria ponte, porque havia outras opções, aquilo foi muito discutido. O próprio Primeiro-Ministro Cavaco Silva, na altura, arrumou o assunto dizendo o Ministro das Pontes é Ferreira do Amaral, ele é que decide. Ferreira do Amaral decidiu a localização da ponte, o modelo de negócio, o concessionário, e depois de sair do governo foi trabalhar para o mesmo concessionário, onde esteve até há relativamente pouco tempo. Portanto, nós negociámos estas PPPs e muitas que seguiram, muitas delas durante o governo de Sócrates, aquelas autoestradas que foram anunciadas na altura como sem custos para o utilizador, nestes modelos promíscuos em que muitos dos decisores políticos depois aparecem no concessionários, a trabalhar para os privados concessionários das autoestradas. Portanto, isto passou-se durante anos. Houve até uma comissão de inquérito no Parlamento na altura da Troika. Houve duas renegociações destas PPPs. A primeira, até antes da Troika, em 2010, no governo de Sócrates, foi quando as autoestradas sem custos para o utilizador passaram a ter aqueles pórticos com portagens e portagens Via bastante do Infante, pesadinhas. Rebel Pardais a mim, por assim dizer. E outra renegociação já durante o tempo da Troika, em 2012, com o governo de Passos Coelho. Pois, no fim destas duas renegociações, nós ainda hoje estamos a pagar estas PPPs rodoviárias ao triplo do seu valor. Sim. E estas contas foram feitas pelo Eurostat. Exatamente. Portanto, olhando para o que está previsto no orçamento do Estado deste ano, 2024, de pagamentos que o Estado vai fazer às concessionárias até ao fim das concessões, em 2040, estão previstos encargos de 10.800 milhões de euros, que até subiram em relação aos encargos previstos no ano passado, em 2023, e subiram bem acima da inflação. Portanto, sempre que há uma alteração destes números, é para cima. E, portanto, destes quase 11 mil milhões de euros que nós vamos pagar até ao fim das concessões, só nestas PPPs rodoviárias, comparam-se com o valor total das parcerias público-privadas do Estado Central,
que é calculado pelo Eurostat. Portanto, o organismo de estatística da União Europeia diz-nos quanto é que valem verdadeiramente os ativos que estão sob estas PPPs. E os ativos de todas as PPPs do Estado Central, que incluem estas PPPs rodoviárias, mas também parcerias público-privadas ferroviárias e algumas que ainda sobrevivem da saúde, por exemplo, são 4 mil milhões de euros. Portanto, 4 mil milhões de euros é o valor de todas as parcerias público-privadas do Estado. E por estes ativos que valem menos de 4 mil milhões de euros, porque aqui só estamos a falar de PPPs rodoviárias, nós vamos pagar 11 mil milhões. Portanto, arredondando, nós estamos a pagar o triplo do que isto vale. E já vimos na campanha eleitoral Pedro Nuno Santos, nomeadamente, a prometer extinguir as portagens destas PPPs. Ele não explicou como é que vai fazer isso. Ou porque é que não o fez quando tinha a tutela. Ou porque é que não o fez quando tinha a tutela. Ou porque é que ninguém o fez desde os anos 90, em que estes negócios absolutamente ruinosos começaram, até hoje. E Pedro Nuno Santos era, até eventualmente, o homem com coragem para o fazer, porque foi a pessoa, durante a Troika, que fez aquele discurso célebre, dizer nós não pagamos os resgates e os banqueiros ficam com as pernas a tremer. Pois os banqueiros que estão associados a estas PPPs, até hoje não têm pernas nenhumas a tremer. E Pedro Nuno Santos, nem quando era ministro da pasta, nem agora que promete acabar com os PPPs, nos explica como é que vai pagar, como é que vai compensar essa falta de receita. E a maneira muito simples de compensar largamente o valor das portagens é simplesmente extinguir estas PPPs. Como? Retirando-as da alçada dos privados que estão a explorá-las e a sangrar o Estado, pagar o valor real destes ativos, que fica abaixo destes tais 4 mil milhões de euros calculados pela União Europeia, em vez de pagar 11 mil milhões. Portanto, isto é uma coisa muito simples. É muito comum as organizações da sociedade civil fazerem pedidos aos líderes políticos para políticas públicas que custam dinheiro. Nós estamos a fazer aqui pedidos de políticas públicas que só dão dinheiro ao Estado. Esta é uma questão crucial e é fundamental para mostrar se os novos responsáveis políticos vão continuar a pagar a captura do Estado por este tipo de negócios ou estão verdadeiramente empenhados no combate à corrupção. E esta medida é simples e devia ser absolutamente imediata. Nós devíamos estar a pagar perto de 400 milhões por ano se atendermos ao valor real dos ativos e andamos a pagar 1.200 milhões. E mais uma vez, tanto uma como outra são medidas que podem ser implementadas quase no imediato. E que só dependem do Poder Executivo, só dependem da vontade do Governo inscrever estas medidas no próximo Orçamento de Estado. Acho que a grande questão aqui, por exemplo, nas PPP rodoviárias, seria como é que estão desenhados os contratos. E sabendo o quão o privado tem sido salvaguardado e beneficiado nestes contratos, se não seria pior a emenda que o soneto, ou seja, se a cobrança ou a indemnização de um contrato não cumprido não seria um encargo ainda maior do que... Seguramente essa é a narrativa que durante estes anos todos tem sustentado, que é no essencial o Estado dizer, de facto, a República Portuguesa foi capturada por estes interesses, mas agora capturada que está... não tem o direito jurídico de se livrar desta captura, só nos resta pagar. Portanto, fomos roubados, mas bem roubados. E isto é uma outra questão que até podemos discutir. É uma questão que até podemos discutir, que é o papel das grandes sociedades de advogados em Portugal, e não só em Portugal, mas aqui é de Portugal que estamos a falar, como criadores, fabricantes da legalidade conveniente para, no limite, legalizar a corrupção. Quando estamos a falar de pagar ativos do Estado ao triplo do seu valor, estamos a falar de um Estado capturado, estamos a falar de corrupção, porventura, legalizada. Mas corrupção na mesma. E, portanto, o Estado tem que fazer valer a sua soberania dizendo vamos romper com estes contratos. E pode fazê-lo por via da lei do Orçamento do Estado, da mesma maneira que também por via legislativa se nacionalizam bancos falidos, etc. E, portanto, basta ter a vontade de romper com esta captura, e isso pode ser feito na lei do Orçamento do Estado, como é feito... tal como é feito para pagar, a mesma lei do Orçamento de Estado pode e deve dizer não vamos pagar mais este tipo de coisas e, portanto, criar os mecanismos para
nos livrarmos disto, porque o direito legítimo dos concessionários é ver ressarcido o investimento que fizeram. Deixando até de lado que muito desse investimento é com garantia pública, com o Estado a assumir o risco. Mas o investimento associado a estes ativos são os tais 4 mil milhões, arredondando para cima. E, portanto, obviamente, nós estamos a dizer feche-se a porta, feche-se a torneira e não se paga mais nada a ninguém. Estes 4 mil milhões, que é o valor real dos ativos, é o valor justo para remunerar os concessionários. A partir daí, é captura do Estado. E, portanto, a nossa proposta é, estas contas estão bem feitas, são feitas pelo Organismo Estatístico Europeu, portanto, não é um capricho da Frente Cívica, não andamos aqui a massajar números nenhuns, os números não são nossos. Portanto, é uma questão que só depende da vontade dos governos deixarem de pagar corrupção e passarem a defender o interesse público. A terceira medida fala da cobrança imediata de IMI às grandes concessões públicas, como aeroportos e barragens. Mas acho que aqui, eventualmente, poderá começar algum desconhecimento por parte da opinião pública que pensa o aeroporto não é propriamente nosso e a barragem também não é propriamente nossa. Não sei se nos pode explicar um pouco. Pois tem havido uma discussão enorme, sobretudo por causa das barragens, mérito da sociedade civil. Há o Movimento Cultural da Terra de Miranda, em Trás-os-Montes, levantou esta questão com a venda de algumas barragens da EDP a um grupo francês da Engie, quer sobre o imposto de transmissão dessas barragens, quer sobre o próprio IMI. E gerou-se uma grande discussão, que já tem vários anos, uma discussão jurídica sobre se as barragens são bens públicos e, como bens públicos, não devem pagar IMI, ou se são bens privados por estarem a ser explorados por privados no âmbito de concessões dadas pelo Estado. E a verdade é que há um parecer da Procuradoria-Geral da República de 2016 a dizer que estes ativos têm que pagar IMI. O problema é que a autoridade tributária, já depois disso, depois desse parecer que foi homologado e por ser homologado é vinculativo, em diferendos com os concessionários, nomeadamente das barragens, é a própria autoridade tributária que é tão eficaz e implacável a cobrar o IMI de qualquer T1 ou T2 que nós tenhamos, ou do casebre que vem dos nossos pais ou dos nossos avós na aldeia, aqui põe-se do lado dos concessionários a dizer que, contra o parecer vinculativo da Procuradoria-Geral da República, que estes impostos não são devidos. E isto aplica-se a barragens e aplica-se a outras concessões, nomeadamente os aeroportos, que eram equipamentos públicos até que a concessionária, a ANA, Aeroportos e Navegação Aérea, que era uma empresa pública, foi privatizada. E, portanto, neste momento nós temos esta empresa privada do Grupo Vinci a explorar aeroportos, a cobrar taxas aeroportuárias brutais às companhias aéreas, a cobrar taxas e rendas às lojas, aos comércios que estão dentro dos aeroportos, a fazer imenso dinheiro com isso e a não pagar qualquer IMI deste ativo económico. E, aliás, há aqui também um trabalho de litigância que foi feito contra esta situação pelo município de Santa Cruz, na Madeira, que é onde está o aeroporto Cristiano Ronaldo. O aeroporto nem sequer estava registado na matriz predial, portanto, juridicamente não existia. E o município, que vê o seu território usado para este aeroporto com todos os prejuízos, enfim, de poluição sonora, de poluição visual, de transtornos que isso causa à população, não recebem rigorosamente nada em troca disto. Mas não temos que ir também um pouco além disso? Porque quem estivesse do outro lado podia dizer, ok, mas também traz benefícios, porque obviamente a Madeira vive muito do turismo. A questão não é uma questão também de igualdade? Igualdade dos contribuintes perante a lei, claro, até porque a atividade económica de um pequeno negócio também gera receita para a zona, também cria emprego e paga IMI na mesma. Claro. E, obviamente, o aeroporto é fundamental para a Madeira, quer por razões turísticas, quer por razões logísticas, obviamente. Agora, é um ativo económico e o Tribunal na Madeira reconheceu isso. É um ativo económico, é uma fonte de receita e de negócio para o concessionário privado e, portanto, tem que pagar IMI,
como as barragens devem pagar IMI. Quer dizer, isto aplica-se a todos os contribuintes, menos a estes. E, portanto, temos aqui, mais uma vez, um mecanismo de captura do Estado português por grandes grupos de interesses, que cria e tenta legalizar estas desigualdades de tratamento em que um cidadão, pela sua casa, ou um pequeno empresário, pelo seu negócio, pela sua loja, pelo seu pequeno supermercado, pela sua unidade industrial, tem que estar a pagar IMI, e estes grandes, ia dizer abutres, olha, ia dizer e já disse, estão isentos. Isto não é justificável, até porque o IMI é um imposto que fica nos municípios. E, portanto, nós podemos elogiar o impacto económico que estes equipamentos têm para a região e para o país. No caso das barragens, a eletricidade produzida ali beneficia todo o país, mas os impactos ambientais, sociais e económicos estão na localidade onde estas barragens existem. Portanto, E nas barragens até mais do que nos aeroportos, porque nos aeroportos também há emprego criado que beneficia as pessoas da localidade, mas nas barragens praticamente a operação da barragem é feita remotamente, há muito pouco emprego direto criado ali. Mas mesmo que houvesse, quer dizer, os impactos daquele investimento têm que beneficiar as populações onde eles estão sediados. E como estes negócios se fazem entre os decisores políticos de Lisboa e as empresas, muitas vezes estrangeiras, e que quando vêm também têm a sede em Lisboa, isto tudo faz-se nas costas dos cidadãos e, portanto, para além de uma enorme desigualdade fiscal e económica, é uma destruição enorme do próprio funcionamento da democracia. Muito bem. Portanto, estas são 3 medidas simples. Se o próximo Primeiro-Ministro estiver verdadeiramente interessado no combate à corrupção, para além de todas as reformas que é preciso fazer e que também podemos discutir, estas 3 medidas podem estar no orçamento de 2025. Não custam dinheiro nenhum, pelo contrário, dão milhares de milhões todos os anos ao país. Eu vou recordar, limitar a 2% as despesas excepcionais no Orçamento de Estado, extinguir as parcerias público-privadas rodoviárias e cobrar de imediato o IMI devido às grandes concessões públicas como os aeroportos e as barragens. Foi as propostas que a Frente Cívica enviou para Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, eventualmente os futuros primeiros ministros de Portugal. Nós agora vamos até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com o João Paulo Batalha. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Mas que estranha a larvidade abarrotar as autoestradas de painéis de publicidade, tornando-as tão degradadas. A publicidade nas principais autoestradas é tal que perturba até a condução de quem nelas circula. Já foi proibida, depois autorizada, mas não há limites. Com efeito, um diploma legal de 24 de abril de 98 proibiu-a, com fundamento em que a proliferação descontrolada por todo o país dos mais diversos meios da chamada publicidade exterior, nomeadamente quadros, painéis, tabuletas, anúncios, ecrãs, focos luminosos, cartazes ou inscrições, tem produzido uma gravíssima degradação da paisagem em Portugal, sobretudo na proximidade das estradas fora dos aglomerados urbanos. Essa degradação atinge, de forma manifesta e intolerável, um importante valor ambiental que ao Estado incumbe proteger. Além do mais, a proliferação de toda essa panóplia de painéis, tabuletas, cartazes, escaparates constitui fator de distração e insegurança para os automobilistas que importa, de todo modo, acautelar. É que os sinais de trânsito passam despercebidos em meio à floresta de escaparates, de painéis, de tudo o que por aí abunda ao lado das faixas de rodagem. Na lei antiga havia exceções, como os meios de publicidade de interesse cultural e os de interesse turístico legalmente reconhecidos.
com o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, que por lei de 27 de abril de 2015 se acabou-se com a proibição e mandava a lei nova que as regras aplicáveis à fixação da publicidade visível das estradas, designadamente quanto às matérias com potencial impacto para a segurança rodoviária, como a localização permitida, o conteúdo da mensagem, a luminosidade, os critérios para a implementação, manutenção e conservação dos respectivos suportes publicitários, deviam ser estabelecidas em portaria a aprovar pelos membros do governo co-envolvidos, finanças, infraestruturas, autarquias locais, segurança rodoviária e economia. O facto é que nunca chegou a sair, ao que se julga saber, a portaria. E no dia imediato da publicação da lei, começaram a surgir nas autoestradas os escaparates, os painéis, as tabuletas, que a lei de 98 proibira. Os valores ambientais foram esquecidos. E os da segurança rodoviária mandados às malvas. Eis o estado da questão. E não se perfila no horizonte, infelizmente, quem reponha a coisa no são e bula com os interesses instalados contrários à sã natureza das coisas e, mais do que isso, à proteção dos interesses do consumidor. Basta, mas basta de todo. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o João Paulo Batalha. E João, é interessante porque eu não sabia qual era o tema que o professor Mário Frota ia mencionar, mas isto está em linha com um artigo teu que fala que Portugal precisa de uma limpeza. Quando li o título pensei, lá está, o João vem falar de corrupção e tal, limpeza, mas não. Ou fazer campanha pelo Chega, pior ainda. Porque lhes roubei o slogan. Pois, essa eu não pensei porque conheço, não é? Mas falas de algo que o professor mencionou aqui, é de facto a poluição visual que tem acontecido, já não só propriamente por causa da campanha eleitoral, não é? Mas de uma forma geral. Sim, nós somos infelizmente um país muito bonito em termos naturais e muito feio em termos humanos. Não necessariamente dizer que os portugueses são feios por dentro ou por fora, mas a paisagem humana, a paisagem, portanto, urbana, aquilo que vem da mão do homem, é muito feio, é muito deprimente, muito denso, muito cinzento e, de facto, nós acho que nem nos apercebemos. Eu próprio nem me apercebo, a não ser que paremos para pensar nisso. O papel desta poluição visual de cartazes, de outdoors, de publicidade agressiva em rotundas, em vias de rodagem, como estava a explicar o professor Paulo Frota, é demasiado. Mário. Demasiado fora da lei, demasiado aproveitando as lacunas da lei. E eu escrevi este artigo especificamente sobre a comunicação política porque, se isto já é assim, como estava a explicar o professor Mário Frota, na publicidade habitual, os partidos têm o direito legal de enxamearem a via pública com os cartazes que quiserem, do tamanho que quiserem, sem licenciamento prévio. Portanto, espetam estes grandes catrapácios onde lhes apetece, muitas vezes também pondo em causa até não só a qualidade do espaço público, porque esse impacto é imediato, mas muitas vezes a própria segurança rodoviária, porque põe aquilo mesmo nos sítios onde as pessoas circulam. Basta recordar a rotunda aqui do Marquês, quando vamos lá, por exemplo, à Feira do Livro, aquilo... Exatamente, aliás, houve aqui há uns meses uma guerra entre a Câmara de Lisboa e os partidos políticos, porque a Câmara de Lisboa mandou limpar a rotunda e depois os partidos políticos reagiram, isto até fora, ainda estávamos fora do período eleitoral. Portanto, os partidos têm este direito de enxamear por cartazes em todo lado, mesmo dentro do período eleitoral. E não precisam de licenciamento, portanto, espetam as suas estruturas não só nos sítios que já estão licenciados, mas onde quiserem. Já um pequeno negócio que tenha que pôr um toldo ou que tenha que pôr um cartaz vai ter que pagar... Vai ter que pagar taxas, precisa de licenciamentos, precisa de esperar por esses licenciamentos, etc. E, exatamente, neste diferente com a Câmara de Lisboa,
a Comissão Nacional de Eleições tomou partido em favor dos partidos políticos, a dizer que a Câmara não podia retirar os cartazes porque eram uma questão de comunicação política. Aliás, houve outro caso também no Marquês de Pombal, já mais antigo, não sei se estarás lembrado, de um cartaz de um partido de extrema-direita, isto até bem antes do Chega ter sido fundado, e depois aquele coletivo humorístico dos Gato Fedorento fez um cartaz a parodiar esse e colocou ao lado. Era um cartaz contra imigrantes de um político de extrema-direita, que é agora, acho eu, outra vez candidato a estas eleições. Será do ERGT? Agora okay, ERGT, na altura acho que ainda era o Partido Nacional Renovador, e que tinha posto um cartaz com um aviãozinho a mandar os imigrantes voltarem para a sua terra, e os Gato Fedorento fizeram um cartaz de paródia ao lado desse, em que usaram o mesmo bigode, mais ou menos ridículo, do político e o mesmo ar esgazeado para passar a mensagem contrária. E na altura a Comissão Nacional de Eleições disse que o cartaz do partido estava protegido pela liberdade de expressão política, mas o cartaz do Gato Fedorento tinha que ser retirado, porque não estava licenciado, lá está. E, portanto, nós temos, para além desta desigualdade de tratamento, uma liberdade quase total dos partidos poluírem o nosso espaço público com as suas mensagens partidárias. E isto levanta vários problemas. O primeiro é este, de ficarmos considerados mais feias. O segundo é os partidos instalarem os cartazes, mas depois muitas vezes não os retirarem, portanto acaba por, ou ficam lá eternamente, ou quando alguém depois vai tirá-los, é às expensas dos municípios. Mas, sobretudo, isto tem um problema sério em termos de financiamento político, que é encarecer as campanhas. As campanhas eleitorais ficam mais caras por causa destes cartazes. Cartazes não acrescentam nada em termos de mensagem política. Quer dizer, não há ali nada de programático, não há ali nada sequer de mobilizador, é só mais uma coisa que está ali no espaço público. Eu duvido que alguém vá votar porque viu um slogan neste ou naquele partido. Qual é a percentagem de dinheiros públicos? As campanhas eleitorais em Portugal são pagas quase exclusivamente com dinheiros públicos. Quer as campanhas eleitorais, quer os orçamentos dos próprios partidos, porque nós temos restrições fortes aos donativos privados, que são justificados para prevenir que os partidos sejam instrumentalizados ou capturados por interesses privados. Eu estou de acordo em princípio, mas a verdade é que, para além de ter, ao lado de termos muitas restrições ao financiamento privado, não temos controles quase nenhum, e, portanto, o financiamento privado entra na mesma. Entra por baixo da mesa ou entra sem controle. E, portanto, temos as campanhas pagas, sobretudo, por dinheiro público, e depois temos, olhando para os orçamentos de campanha dos vários partidos concorrentes nestas eleições legislativas, 17% da despesa prevista é com cartazes e telas e estes outdoors e estas coisas. Portanto, estamos a pagar uma campanha 17% mais cara do que pagaríamos sem estes cartazes, sendo que os cartazes não acrescentam, acho eu, nada de útil em termos de comunicação política ou de mobilização dos eleitores ou de esclarecimento, e, portanto, só servem para criar campanhas mais caras que nós temos que pagar e que criam para os partidos incentivos a arranjar dinheiro por cima da mesa ou por baixo da mesa, público ou privado, para pagar coisas que só servem para estragar. É interessante porque eu acho que tu no artigo quase consegues, isto é o sumário máximo do problema em Portugal. Tu dizes que o problema é a forma como esse dinheiro é gasto. Portanto, esta frase podia servir para tudo e mais alguma coisa aqui no nosso burgo, não achas? Nós temos um problema de ser um país pobre, mas sermos um país pobre fundamentalmente porque o dinheiro que temos gastamos mal. Muito bem. Olha, João, sexta-feira, sábado, é o dia de reflexão. Não consigo imaginar os portugueses sentados na sala a pensar em quem é que vão votar, mas tudo bem, existe. É uma manifestação de paternalismo. No domingo vamos votar e tu, de alguma forma, estás preocupado em que possa existir interferência nas nossas eleições. A minha primeira pergunta é: será que, afinal, somos assim tão grandes, desculpa a simplicidade do argumento, que outras potências queiram interferir aqui? Não somos mais ou menos irrelevantes no plano internacional, é preciso conhecê-lo. Esta preocupação eu tenho, e escrevi também esta semana sobre isso, porque na semana passada
Tivemos notícias de campanhas feitas nas redes sociais, vídeos profissionais contra os principais partidos, sobretudo, e cuja origem dessas campanhas era identificada numa empresa sediada nos Estados Unidos, no Delaware, e, portanto, há uma coisa que é o Media Lab na universidade, no ISCTE, que faz a monitorização de lógicas de desinformação e que identifica esse como uma situação de interferência externa nas nossas eleições. Não sabemos quem é que anda a interferir, quem são os externos. Os externos até podem ser grupos de interesse portugueses que atuam através de empresas sediadas no estrangeiro, mas podem ser Estados estrangeiros. À partida, o que é que interessa a Portugal? Portugal, de facto, há de estar na última fila de prioridades de qualquer interferência estrangeira de potências hostis, como a Rússia ou como outras. Mas, sendo um país europeu, há sempre interesse ou vantagem em criar desordem, confusão, polarização em Portugal por ser um país europeu, para além de que, nomeadamente para um país como a Rússia, por exemplo, que está numa situação de conflito com a Europa, testar ferramentas de desinformação e de interferência nestas eleições legislativas é uma boa forma de ensaiar potenciais campanhas de interferência a nível europeu para as eleições europeias João, de mas junho. então vamos só aqui fazer um percurso. A primeira grande acusação de interferência que existe é em 2016, interferência russa nas eleições dos Estados Unidos. E depois Unidos. também no referendo do Brexit. Exatamente, depois no referendo do Brexit. Em 2023, a Eslováquia acusou a Rússia de interferência nas eleições e continua a não existir provas, por assim dizer, e deixamos margem suficiente para que eventualmente possa ter acontecido. A minha questão é, os mecanismos que depois investigam não deviam ser mecanismos que deviam começar de uma plataforma de imparcialidade e não já com uma tendência e criando a possibilidade de começarmos a ver aquilo que queremos ver? Pois, claro que sim. Agora, estas coisas são muito difíceis de investigar depois de acontecerem. Em primeiro lugar, porque põe os Estados democráticos na condição de questionarem os resultados das suas próprias eleições democráticas. E isso é sempre uma coisa muito difícil de fazer, porque, obviamente, pode haver situações de interferência para aumentar a polarização, aumentar, enfim, o ruído na discussão, mas, em última análise, a não ser que haja uma intromissão em sistemas de contagem de votos... Não acho que não se coloque em Portugal... Vamos exagerar, a Rússia não vai meter aqui 1 milhão de russos a votar num determinado nem conseguiria, nem conseguiria chegar a esse ponto. Portanto, é difícil nós dizermos há uma eleição em que as pessoas foram votar, mas essa eleição não é inteiramente democrática por causa de uma interferência externa. É politicamente complicado. E depois, se não houver uma tipologia criminal específica, também não são as autoridades judiciais que podem fazer essa investigação. E, portanto, no limite, tínhamos que fazer investigações, digamos, ad hoc, com o Serviço de Informação, por exemplo, que também se vão fazendo, mas que levantam sempre suspeitas de politização. O que era fundamental era estas coisas poderem ser prevenidas mais eficazmente. E, no caso português, as entidades, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições e a entidade reguladora do financiamento político, que é a entidade das contas e financiamentos políticos, não têm capacidade, nem sequer sei se estão verdadeiramente atentas a isto. Portanto, os sinais que apontam para potenciais atos de interferência, que podem ou não, depois nunca sabemos que impacto é que isto verdadeiramente tem no resultado final, foram sinais de alarme dados por comunicação social, investigação jornalística, investigação académica. Sim, portanto, as entidades que deviam estar a defender os processos e a legalidade estão a leste. Mas isto é como a corrupção, não é? Uma das formas de evitar a corrupção, e tu e o Paulo Moraes nos têm ajudado a entender, é de facto as boas práticas. Se já tivermos implementado boas práticas, dificilmente a corrupção poderá instalar-se. Mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, os dois, o investigador, o Peter Strzok, que era o agente do FBI que estava designado para investigar a interferência russa na campanha dos Estados Unidos, tinha uma relação afetiva com a Lisa Page, que já não seria, também ela agente do FBI, que já não seria eticamente, aliás, há contornos de que não é possível, e na troca de mensagens, a Lisa Page pergunta, por exemplo, ele não vai ganhar, pô não? E ele, ainda antes de começar a investigação, diz, não vai ganhar,
nós vamos pará-lo. Ao mesmo tempo, ele recebe indicação da chefia do FBI para investigar a possibilidade desta suspeição ter nascido da campanha da Hillary Clinton. Ainda antes de ele começar a investigar essa questão, ele diz assim: eu espero que ela ganhe 100 milhões a 0. E esta é que é a minha pergunta. E nós temos falado que o Estado às vezes está capturado por pessoas que são do próprio Estado. Já não vivemos numa democracia absolutamente manca, que até os resultados de investigações que nós pensaríamos que vêm de instituições fortes podem eles próprios vir inquinados? Pois, isso é um problema nem que seja de percepção. Quer dizer, é óbvio que qualquer pessoa tem direito a ter opiniões políticas e a comentá-las com os seus namorados, que foi o caso destes investigadores da FBI. Mas isso também mostra uma excessiva politização de tudo. E não só politização, mas partidarização de tudo. Quer dizer, houve questões, enfim, os hacks aos e-mails da campanha de Hillary Clinton, que estão mesmo ligados a hackers russos, ligados ou não ao Estado, não se sabe, mas não me custa acreditar, e que foram divulgados para criar ruído, desinformação, etc. Mas quer dizer, isso não exclui o facto de Hillary Clinton não ser, a partir de uma candidata mobilizadora, e ter feito vários erros de campanha. Agora, de facto, nós precisávamos de ter mais confiança nas nossas instituições. E não temos, isso não é um exclusivo americano. E nós aqui também não a temos. Aliás, nós temos a ver esta tensão entre o Ministério Público em Portugal e o poder político por causa do caso que provocou estas eleições antecipadas e agora o outro caso que provocou a admissão do governo madeirense e provavelmente eleições antecipadas na Madeira. Esta politização e partidarização de toda a vida pública, de todas as instituições, que pode ser, até certo ponto, real, a partir de certo ponto é uma coisa que se põe no espaço público para lançar a dúvida, mas é pena que as instituições não consigam preservar uma imagem que as ponha acima deste tipo de suspeitas. E nós estamos na semana em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu instruções aos Estados que o nome de Trump não pode ser retirado, por exemplo, dos boletins de voto. E deu essa instrução de forma unânime, portanto, quer com os juízes de direita, quer com os juízes de esquerda, mas nós vimos pelo menos eu reparei, em muita da reação mediática a acusar o Supremo Tribunal americano de ser partidarizado. E o Supremo Tribunal americano tem muito de partidarizado. Mas neste caso em particular, foram todos os juízes que votaram unanimemente. E tu consegues identificar quem é o juiz democrata, quem é o juiz republicano, não é? Votaram por razões diferentes, mas votaram na mesma direção. E, portanto, não podemos dizer que isto é um Supremo Tribunal inteiramente partidarizado a fazer um favor a Trump. Quer dizer, a questão é mais complexa do que isso. E se nós recusamos sequer abordar essa complexidade, depois pintamos todos uns aos outros com a pinta de sermos todos fascínoras. Olha, João, estamos mesmo nos últimos 2 minutos. Deixa-me colocar aqui 2 nomes de 2 pessoas que continuam com alguma dificuldade e são, cada um à sua maneira, ativistas. Julian Assange e Edward Snowden continuam a ser, para algumas pessoas, uma referência de quem, de alguma forma, quis desmontar esta materialização e instrumentalização das instituições do Estado. Temos que ter cada vez mais cuidado. Temos, infelizmente. Eu reconheço muito mérito no trabalho do Snowden, menos no trabalho do Julian Assange, mas isso é uma apreciação pessoal que não tem relevância para o que interessa. E o que interessa é que pessoas não podem ser criminalizadas por revelarem dados de interesse público. Foi o que eles fizeram. Acho que o Snowden fez isso de forma responsável, a Assange fez isso de forma muito irresponsável, mas isso eu posso condenar no plano social, mas a ideia destas pessoas serem presas por revelarem dados de inegável interesse público é muito preocupante em democracias. Fora tudo aquilo que acontece, não é? Perseguições, inclusive, às próprias... Para além da relevância que tem que ser discutida daquilo que eles revelaram, obviamente. E o interessante disto é que não se fala tanto disso, fala-se dos crimes que eles terão cometido ao revelar informação de interesse público do que da informação de interesse público. João Paulo Batalha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. E mais uma vez, domingo, uma das grandes conquistas da democracia vai estar à nossa disposição, é o poder do voto, embora muitos já considerem os mínimos olímpicos da nossa democracia.
mas resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Não se esqueça, domingo então, ir cumprir com esse seu dever cívico e segunda-feira vamos estar de volta para tentar entender então qual foi a decisão dos portugueses. Um excelente fim de semana. Segunda-feira à mesma hora. Muito obrigado.